O vínculo racional. O vínculo racional, ou o vínculo com o mundo racional é o raciocínio. E quem é o raciocínio? É um habitante do mundo racional. Esse habitante do mundo racional é quem dá causa ao ser humano, com a sua ligação a uma parte da planície racional deformada em uma massa elétrica e magnética. Então, dessa massa elétrica e magnética, unida a um habitante do mundo racional, nasce um ser humano. Ficando esse habitante do mundo racional, como sendo o poder que dá causa ao ser humano e o vincula ao mundo racional. Então todos os seres humanos têm esse vínculo racional, todas as massas que foram individualizadas para a formação de um corpo de energia elétrico e magnético, para dar causa a um ser humano, têm essa conexão natural com o habitante do mundo racional. Sendo sempre o mesmo habitante do mundo racional, que participa de um novo corpo humano, quando da transformação daquele corpo anterior. Então, é a mesma massa da planície racional se transformando em novos corpos de vida, com o mesmo habitante do mundo racional. De velho se transforma em novo, em nova geração, mas com aquele mesmo vínculo racional, com aquele mesmo habitante do mundo racional. Então o habitante do mundo racional que foi unido àquele corpo de massa elétrica e magnética, que é uma porção da planície racional deformada, aquele habitante é sempre o mesmo a ser unido àquele mesmo ser, em suas transformações de máquina velha em uma máquina nova, um novo corpo humano. Porque a natureza tendo ligado um com o outro, aquela ligação permanece sempre, mesmo na transformação do corpo material, em que ele estava materializado. Vindo sempre o mesmo habitante do mundo racional, com aquela mesma composição de vida deformada elétrica e magnética, aquela mesma composição humana. E isso tendo dois destinos, dois caminhos. Um destino é quando a natureza decide não mais unir o habitante do mundo racional, naquele habitante da deformação, na geração de uma vida na classe de animal racional. Com isso ela separa o habitante daquele corpo de energia elétrico e magnético e faz esse corpo de massa deformada elétrica e magnética se materializar num espermatozoide de um animal irracional ou de um vegetal. Nisso, aquele habitante do mundo racional fica no espaço acompanhando as transformações da parte em que ele estava vinculado, em suas transformações pelas classes inferiores, até chegar a hora de sua volta na 22ª eternidade. E o outro destino, o outro caminho é o de volta para o mundo racional, com a sua ligação à vida elétrica e magnética, na qual ele foi vinculado. Aí ele se liga à vida elétrica e magnética e esta toma a sua forma, a forma de vida eterna racional. E como vida eterna racional, o habitante do mundo racional fica unido a ela, ligado a ela. Com isso ele volta para o mundo racional, levando consigo a vida material que ele transformou em uma vida racional. Esse é o caminho feito agora, nessa 21ª eternidade. Para ver o que é esse vínculo racional, que a cada porção da planície racional, foi vinculada pela natureza. Que uma vez vinculada, não se desvincula mais, até sua volta para a planície racional, seja agora na 21ª eternidade, ou bem mais tarde, na 22ª eternidade. Salve. O raciocínio é o ponto vital da verdadeira vida. Porque sem essa vida, sem esse habitante do mundo racional, não tem como a pessoa chegar a ver e participar da verdadeira vida, a vida racional. Então todos trazem consigo esse poder da origem, o raciocínio materializado em sua pineal, para que por meio dele, todos possam se integrar à verdadeira vida, a vida eterna racional. Então, hoje, tudo ao alcance de todos, porque aí está o que faltava, os livros Universo em Desencanto, para promover o desenvolvimento da desmaterialização desses raciocínios. Para que desmaterializados, possam se ligar às nossas vidas, nos ligando, assim, à verdadeira vida, a vida no mundo racional. E ligados aos nossos raciocínios, ligados ao mundo racional, passaremos de dominados a dominantes. Porque passaremos a dominar a matéria, porque a matéria passa a ficar em segundo plano, porque seremos elevados acima da matéria, com nossa ligação na energia mais poderosa da vida, a energia racional. Inicia assim, para todos esses que tiveram suas vidas ligadas aos seus raciocínios, a verdadeira vida.
todos nascendo para a vida eterna racional. Assim, todos num estado elevado de consciência, e se conscientizando cada vez mais, da verdadeira vida, a vida racional. Aí vamos ver, entender e participar da verdadeira vida, do progresso da verdadeira vida, a vida no mundo racional. Todos deixando essa vida acidentada da deformação da planície racional, essa falsa vida material, e voltando para a planície em seu estado original, o estado de energia pura, limpa e perfeita. Para que nesse estado, essa vida que aqui foi ligada ao seu raciocínio, possa ser ligada ao seu novo corpo de vida, ao corpo de pureza racional, que lá será feito pelo racional superior. Corpo feito dessa planície racional que voltaremos a ser. Aí, a deformação, a vida material, a vida do chão, dos horrores e pavores, ficará para trás, no passado, e vamos todos seguir em frente, vivendo a verdadeira vida, a vida no mundo racional. Salve! O que é o corpo humano? O corpo humano é uma máquina orgânica elétrica e magnética. Um organismo, uma junção de órgãos que em funcionamento produzem um complexo energético elétrico e magnético ligado ao cérebro, ligado à máquina do pensamento e da imaginação. Esse complexo energético produzido pelo funcionamento do sistema nervoso central é a vida humana. Então, uma vida que pensa e imagina, mas um pensamento diferenciado, por ter uma máquina cerebral muito elevada em relação às demais máquinas irracionais. Em outras palavras, uma vida inteligente capaz de passar a se conhecer, e saber que traz em sua estrutura cerebral, em seu diencéfalo, no istmo do mesencéfalo, a glândula pineal, e que está no funcionamento da glândula pineal, a sua salvação. Porque funcionando a glândula pineal, a vida que antes estava tão somente ligada às máquinas do pensamento e da imaginação, passa a estar também ligada a essa nova máquina, a máquina do raciocínio. E nessa ligação, a vida que antes pensava e imaginava, passa agora a raciocinar. Então, cessam as funções mentais do pensamento e da imaginação, e passa a funcionar tão somente a função mental divina do ser humano, a função racional, o raciocinar. E no raciocinar, sabe como se salvar, sabe como deixar de ser uma vida dependente do funcionamento de seu corpo material, sabe como se tornar uma vida eterna racional. Para ver o poder do funcionamento da máquina do raciocínio, o poder de quem passa a raciocinar. Então a glândula pineal é a máquina da salvação da humanidade, projetada pelo racional superior, e executada sua planta, pela sua filial, o filho de quem a projetou, o raciocínio. E quem é o raciocínio? Um feito do racional superior, em seu verdadeiro natural. Um habitante do mundo dos seres de vida eterna e vida própria, com seus corpos puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. Salve! O que é a vida humana? A vida humana é uma vida material, uma vida produzida pelo funcionamento da organização do corpo material, uma organização projetada pelo mundo racional para que vidas provisórias fossem feitas, e essas viessem a evoluir, para tomarem a forma do seu verdadeiro natural, e nessa evolução encontram a fase racional. Aí a vida que era material passa a ser uma vida racional. Deixa de ser provisória e passageira e se torna uma vida eterna racional. Então um projeto muito engenhoso, como diz o racional superior, muito trabalhoso. Eternidades gerando, mantendo, lapidando e transformando seres humanos. Uma odisseia encantada, a maior de todas, mas que hoje encontra na fase racional o seu desencanto. E a natureza que comandou todo esse processo, que organizou e aprontou essas bilhões de vidas, hoje vendo o fruto de seu trabalho, a racionalização das vidas que manteve e lapidou. E as vidas humanas lapidadas hoje encontrando a sua salvação, salvos dessa mecânica natural material que iria, agora, conduzir todos para as classes inferiores, pelo seu enfraquecimento por a matéria ter chegado ao final. Como tudo na matéria que tem princípio tem fim. Então chegou a fase racional para embargar essa derrota, essa derrocada, a destruição das vidas humanas pelas classes inferiores. Por isso chegou a fase da transformação racional das vidas geradas na deformação, por meio do desenvolvimento da ligação da vida de todas as vidas de seus raciocínios, para que ligadas se tornem vidas eternas racionais, e assim possam ser conduzidas ao seu verdadeiro natural, para que deixem de habitar a deformação, e passem a habitar o mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional, que é no mundo racional que se vive a verdadeira vida, e não nessa deformação material. Salve! O desencanto. O desencanto é o saber racional. Então,
está no conhecimento racional o desencanto do universo. Aí todos vão saber quem são, o porquê assim são, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Então, pelo desencanto, todos vão passar a se conhecer e saber como deixar de assim ser, para passarem a ser o que foram projetados pelo verdadeiro Deus para virem a ser. E o que foram projetados para virem a ser? Vidas eternas racionais, habitantes do mundo racional. Para ver a grandiosidade do desencanto, coisa que jamais imaginávamos ser possível, termos nossas vidas materiais transformadas, em vidas eternas racionais, e isso, por meio de livros ao alcance de todos. Esse é o desencanto do universo. Desencantou, salvou-se, redentorizou-se, se integrou à mecânica do verdadeiro Deus, o racional superior. Está, portanto, no desencanto a parte positiva e primordial da vida, a vida eterna racional. Sendo o desencanto a parte essencial do ser racional aqui nessa deformação material, por ser por meio do desencanto que todos deixam esse estado deformado material e passam a ter o estado do seu verdadeiro natural, que é racional. Por isso se diz que no desencanto está o tudo da vida de todos, por o desencanto promover o desenvolvimento e a ligação do raciocínio de todos. De modo que, hoje, estamos todos dedicados ao melhor aprendizado do desencanto, procurando saber cada vez mais, e melhor, o saber racional, que é onde está o desencanto de todos. Salve! O conhecimento só se torna simples quando aprendemos a forma correta de como estudá-lo. Enquanto não aprendemos a forma do estudo racional, que é a forma do curso supremo do raciocínio, não tem como o estudante avançar para o correto saber racional, vai tão somente ficar encalhado no saber primário da cultura racional. Porque na cultura racional está tudo misturado, mas está também tudo separado. Assim, é o conhecimento racional, um conhecimento simples, mas que se torna complicado para os que não sabem como ele é e como estudá-lo. Por isso, para que todos possam navegar na simplicidade do conhecimento racional, há a necessidade de todos saberem como ele foi redigido e como devem estudá-lo. Porque sabendo, tudo se descomplica, tudo se desenrola, e todos passam facilmente a obter o correto saber racional. Mas se não souberem como ele foi apresentado e nem como estudá-lo, os estudantes não vão saber nunca, por exemplo, que aquelas revelações estão misturadas. E nunca vão saber que estes ou aqueles assuntos que estavam misturados, estão sendo apresentados, agora, em separados. Aí ficam confusos, presos dentro da confusão do redígio do desencanto, por não saberem a forma correta de como se estudar a cultura racional. Mas sabendo da forma específica para o estudo racional, tudo se simplifica e clareia, aí a pessoa facilmente entende, compreende e sente corretamente o conhecimento racional. E o estudante pergunta: e essa forma do estudo é algo difícil, complicado? Não, meu irmão, só é difícil no início, depois se torna simples e fácil. E insiste o estudante: mas como é isso? É assim, primeiro a pessoa tem que saber e se conscientizar que a cultura racional foi feita no modo do desencanto. E que esse modo, esse redígio do desencanto, tem suas características próprias. E que por causa dessas características ou peculiaridades, o conhecimento racional é exibido de forma diferente da usual. Que usual aqui significa na forma do encanto, diferente da forma que estamos acostumados. Então, tem muita diferença entre o redígio do encanto com o redígio do desencanto. Sabendo e se conscientizando disso, o próximo passo é saber dessas peculiaridades que fazem esse redígio da cultura racional ser assim como é, na forma do desencanto. E sabendo das características do redígio do desencanto, o estudante está pronto para passar para a fase seguinte, que é saber como se estudar, corretamente, a cultura racional. De onde vem a pergunta? Mas quais são esses elementos que caracterizam o redígio do desencanto, que fazem com que a apresentação do conhecimento racional tenha a forma do desencanto? Esses detalhes estão espalhados ao longo da obra, mas que no capítulo, o que é desencanto, do primeiro volume, já tem os bons pontos ali informados. E sabendo disso, vamos para a fase seguinte, que é saber quais são os elementos chaves que estão revelados e explicados na forma do desencanto. Aí, sabendo disso, na relida ou relidas, o
O estudante, sabendo quais são os pontos que estão misturados, ele vai separar os pontos que estão incompletos, ele vai completar os pontos que estão desalinhados, ele vai alinhá-los e posicioná-los corretamente em sua linha do tempo. Então, na relida ou relidas, vem o engrandecimento do estudante pela aquisição do correto saber racional, porque passou a saber do redígio do desencanto, passou a saber dos elementos chaves que foram apresentados entremeados uns com os outros, passou a saber da psicologia racional na comunicação de suas verdades, e por aí vai. É como se diz no meio racional. Na relida é a montagem do quebra-cabeças, é o alinhamento das informações, é a separação e definição acertada de todos os elementos, culminando com o entendimento correto de todos os assuntos racionais. Aí todos vamos ver que o conhecimento que era complicado para se entender, passou a ser fácil, porque se reconheceu que a cultura racional não nos foi ditada no modo do encanto, mas no modo do desencanto. E isso tendo sido dito, ainda nos resta uma pergunta de grande importância para completarmos nosso saber, para descomplicarmos o estudo racional. Quais são os elementos ou assuntos fundamentais que estão apresentados na forma do desencanto? Para que possamos, na relida, identificá-los e assim podermos separá-los, completá-los e defini-los corretamente. Meu irmão, a lista é grande, mas aos poucos vamos apresentar um a um, repetindo o que o João já nos apresentou em seus mais de 30 anos de ajuda ao meio racional. Que desses mais de 30 anos nos explicando tudo isso, e muito além, muitas coisas aí estão registradas e compartilhadas mundialmente pelas redes sociais. E todos aqueles que tiram uns 10 ou 15 minutos para verem os vídeos do João, em pouco tempo, passam a saber dos assuntos fundamentais que nos são apresentados no modo do desencanto, e passam a saber com maestria, como estudar a cultura racional, para dela extrair o correto saber racional. Que é esse saber que vale, é esse saber correto racional, que apronta todos para a vidência racional. Salve! O raciocínio é a chave da vida. O raciocínio é a chave da vida, porque foi quem abriu a porta para a existência dessa vida material, sofredora e mortal, e é também quem abre a porta para a verdadeira existência, a existência eterna racional. Então, está no raciocínio, o tudo do tudo, para a vida de todos. E quem é o raciocínio? Um habitante do mundo racional, que aqui está materializado na pineal de todos os seres humanos. E com o estudo dos livros Universo em Desencanto, vem a desmaterialização desse raciocínio, e, consequentemente, a ligação dele com a vida humana, elevando a vida humana à condição de vida eterna racional. E só vai saber, e participar disso, com riqueza de detalhes, aqueles que derem seguimento ao estudo de todos os livros racionais. Porque essas verdades são apresentadas progressivamente, em partes, dosadamente, sendo claramente explicada e objetivamente definida, só nos livros adiante, do histórico racional. Então, está nos livros do histórico completivo, a complementação da escrituração básica racional, que sem ler os livros do histórico, o estudante jamais vai saber de forma correta e completa de cultura racional, jamais vai saber do seu raciocínio, quem é o seu raciocínio, e o que precisa ser feito, para se aproximar e se ligar a ele. Quer dizer, vai continuar perdido nesse mar revolto do magnetismo, por estar com os livros Universo em Desencanto nas mãos, mas, sem fazer uso adequado deles, para se orientar, para saber como deve navegar. Porque a orientação racional não está nesse ou naquele livro, mas em todos os livros Universo em Desencanto. Por isso, todos devem ler, reler e estudar todos os livros na sequência, sem pular nenhum, para poder bem ficar. Que bem, estão todos que seguem essas orientações do racional superior, e não ficam se baseando em pensamentos magnéticos, que dizem que basta a leitura dos livros básicos da obra, para se saber tudo o que há para saber de racional. Não se baseiam no magnetismo que diz que os livros do histórico, ditados por MJC, não valem nada, não servem para nada. Mas, se baseando nas palavras do mundo racional, todos deixam esses magnéticos de lado, e seguem aprendendo, todos os dias mais, sobre a cultura do seu raciocínio, a cultura dos habitantes do mundo racional. Todos lendo, relendo e estudando todos os livros na sequência, para passarem a se conhecer, e conhecerem a solução de suas vidas, os seus raciocínios. Assim, todos ficando bem, e de bem para melhor, por se basearem nas palavras do seu verdadeiro Salvador, o racional superior. Salve! Hoje, é essa nossa luta. Adquirir o correto saber racional.
Saber de forma correta e completa todos os assuntos que formam a cultura racional. Que para isso, há necessidade de estudarmos a cultura racional. Não é só ler e reler os 1000 livros, mas estudar, para virmos a saber e reconhecer o nosso estado de ser, e o que fomos projetados para ser. Então é no estudo que vamos obter o correto saber da vida, mas não estudo na forma do encanto, e sim, na forma do desencanto. Que o estudo na forma do desencanto é o estudo do curso supremo do raciocínio. Então não se trata de um estudo qualquer, mas um estudo que tem uma metodologia especial, o método racional para se extrair da cultura racional, o correto saber racional. E esse método de estudo já está exaustivamente apresentado pelo João em suas aulas racionais. Aulas essas, chamadas por muitos de bate-papos racionais, mas que, na verdade, não são bate-papos, porque ninguém bate papo com João. Os estudantes aprendem com João. Então, nada disso, não são bate-papos. Os estudantes não batem papos com João. Os estudantes vão aprender com as aulas do João, vão ter suas perguntas respondidas e suas dúvidas tiradas por quem já tem evidência racional. Então, por décadas, o João vem, pouco a pouco, ao longo dessas aulas, nos falando do método de estudo da cultura racional, para dela podermos extrair o correto saber racional. Aí, sabendo disso, de como se estudar a cultura racional, aí tudo fica mais claro, clareia tudo, e a jornada do aprendizado racional se torna mais simples e fácil. Por isso insistimos com todos, sobre a importância de disporem de uns minutos diário, para ouvirem as aulas sobre o saber racional, ministradas pelo João. Ou como queiram, os bate-papos com o João. Então, isso não é dito assim, aulas, para afrontar ninguém, mas para que todos tenham a correta dimensão da importância de se olhar com a mais alta responsabilidade para consigo mesmo, para essas preciosidades, as aulas do João. Assim fazendo, vamos avançar no saber racional, e vamos influenciar os que temos contato, para que venham para o mesmo ponto de avanço do saber racional. Que para os dias de hoje, é muito triste ver estudantes dedicados, ainda entendendo alhos por bugalhos, com todos esses esclarecimentos do João, já disponíveis para todos, em várias redes sociais. Sendo isso, parte do projeto do Racional Superior para o progresso da fase da racionalização dos povos. E quando todos se conscientizarem disso, o estudo racional dará uma arrancada incrível, avançarão rapidamente para o correto saber racional. Porque não mais considerarão as falas do João como meros bate-papos, mas como aulas que fazem parte do progresso da fase racional, do seu aprendizado racional. Aí conscientizados de que são aulas fundamentais, para que todos possam saber como estudar corretamente a cultura racional, para desse estudo dos 1000 livros, terem condições de obterem o correto saber racional. Aí vão dar outra atenção, para essa ajuda imprescindível racional. Imprescindível para que todos venham ter a evidência racional, mesmo antes da hora de sua imunização racional. Então, uma ajuda imprescindível, como imprescindível foi a ajuda do João, os esclarecimentos e incentivos do João, para que completássemos, o quanto antes, a nossa primeira lida dos 1000 livros. E tendo dado ouvidos ao João, lemos e relemos, e tornamos a reler, e seguimos relendo os 1000 livros racionais de forma sequencial. Assim foi no passado. Com isso garantimos nossa saída de dentro dessa deformação. E hoje, a nossa luta passa a ser outra, no meio racional. A nossa luta é pelo correto saber racional. Que é esse saber, quem vai nos aproximar de nossos raciocínios, e vai nos colocar na fila dos que serão agraciados com a evidência racional. Então, está aí a chave para abrirmos as portas da cultura racional, para dela virmos a obter o correto saber racional. Todos dando uma olhada nessas aulas racionais, que aí já estão, há muito, disponíveis para todos, nas muitas redes sociais. Como quem diz: olha meu irmão, ali estão as dicas necessárias, a sua evidência racional, salve. Esse saber é que vale. Que saber? O correto saber racional. Porque tem o saber primário, que é aquele que se adquire lendo e relendo, e tem o correto saber racional, que se adquire fazendo o curso supremo do raciocínio. Então, no ler e reler e estudar os 1000 livros racionais, estão os 3 cursos iniciais da cultura racional, está a realização do curso primário, secundário e superior, para o desenvolvimento da desmaterialização do raciocínio. E no curso supremo está o curso final, o curso de definição racional, que é onde o estudante vai obter o correto saber racional, quer dizer, vai saber definir corretamente os elementos constantes da cultura racional,
que são os elementos relacionados à nossa origem, nossa geração, lapidação, evolução, e agora à nossa racionalização. Então, sabendo definir todos os pontos fundamentais, exibidos na cultura racional, o estudante vai tendo o saber racional, mas o correto saber, e não o saber primário. Porque o saber primário racional é um saber com tudo misturado, com tudo mal definido e mal interpretado. Por isso, na Relida ou Relidas, estamos todos fazendo o curso supremo do raciocínio para avançarmos nosso aprendizado racional, para obtermos o correto saber racional. De onde se pergunta: qual a diferença em se ler, reler e estudar, e ainda assim ficar só com o saber primário, e o ler, reler e estudar para se adquirir o correto saber racional? É justamente o ler, reler e estudar no modo do desencanto, quer dizer, fazendo o curso supremo do raciocínio. Por isso todos precisamos saber como fazer esse curso supremo da cultura racional, porque a aquisição do correto saber racional leva o estudante a sair do primarismo racional e o conduz à maturidade racional. Está, portanto, no correto saber racional a valorização do estudante. É o estudante valorizando a si mesmo racionalmente, porque isso vai aproximá-lo de seu raciocínio, vai sintonizá-lo ao seu raciocínio e vai acabar por se entender com ele. Porque foi dado ao saber racional esse propósito, o de sintonizar a pessoa ao seu raciocínio. Vindo daí, dessa sintonia com o seu raciocínio, o prêmio dado a essa dedicação, a essa ligação com o seu raciocínio, pela aquisição do correto saber racional. E o prêmio é a vidência racional. Salve! A cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Cultura racional é o nome dado ao conhecimento contido nos livros Universo em Desencanto. E a palavra racional deriva da origem, de onde viemos e para onde vamos. Isto porque a origem tratada nos livros Universo em Desencanto é chamada de mundo racional. Então, é daí que vem a palavra racional, do mundo da origem de tudo e de todos, lugar de onde todo esse universo, visível e invisível, se originou, do mundo racional. De modo que, todas as vezes que nos deparamos com a palavra racional, sendo usada para designar ou qualificar algo, em linhas gerais, o elemento qualificado, ou associado à palavra racional, refere-se sempre à origem, refere-se ao mundo racional. De onde temos a cultura racional, quer dizer, uma cultura, um conhecimento, vindo do mundo racional. Então a palavra racional tem o sentido comum, conhecido por todos, que quer dizer algo lógico, razoável, coerente, mas na cultura racional, o sentido da palavra racional não se limita ao que aí está, antes, transcende esses sentidos usuais. Na cultura racional, a palavra racional significa origem, o lugar de origem de todos, o verdadeiro estado natural de ser, a verdadeira forma da vida, a vida em seu estado puro, limpo e perfeito de ser. E quanto mais vamos estudando a cultura racional, mais vamos nos aprofundando no significado dessa palavra, mais vamos compreendendo o significado racional da palavra racional. Que é daí que vem o justo e certo entendimento da cultura racional, a correta e justa interpretação dos assuntos que congregam a cultura racional, porque, em sua comunicação, em sua apresentação, a palavra racional é amplamente usada. Salve! As linhas e as entrelinhas da cultura racional. O que tem nas entrelinhas da cultura racional? Tem muitas coisas, tem os incentivos, tem os agrados, tem o respeito, tem os pedidos, tem a apresentação das verdades de forma mais sutil, tem os efeitos psicológicos, tem a progressividade, falando disso ou daquilo nas entrelinhas, para mais tarde, falar nas próprias linhas. Então tem isso, essa ajuda das entrelinhas na condução de todos até o seu triunfo racional. Por isso tem também as repetições, as muitas repetições, para que possamos perceber o sentido psicológico das linhas e das entrelinhas. Porque todos temos muitas atrapalhações, dificuldades e transmissões, que não permitem muitas vezes que entendamos as coisas, com uma só passada, com uma só explicação. Como quem diz, ainda bem que ele repete. Então tem isso, as repetições, para que uma hora venhamos conseguir perceber e entender as entrelinhas dos assuntos que não são ditos, clara e objetivamente. Porque apesar de não serem ditas objetivamente, mas com uma simples análise e reflexão, sobre o que está sendo falado nas entrelinhas, todos chegam à mesma conclusão. Mas que foram ditas nas entrelinhas, para não assustar ou impactar os iniciantes ou primários, mas que são assimiladas facilmente por aqueles mais adiantados e maduros no saber racional.
É como o dever de fazer propaganda, que nas entrelinhas quer dizer o amor ao próximo como a si mesmo, o fazer o bem sem olhar a quem. Porque na propaganda, ou divulgação do livro Universo em Desencanto, está o puro bem, o bem racional ao próximo, facilitando ao próximo o encontro com a sua salvação. É como a propaganda da levitação, para estimular todos a lerem os livros, porque todos vão também querer levitar. Aí vão sair correndo atrás dos livros, mas que nas entrelinhas está o verdadeiro objetivo dessa propaganda bombástica, que é a imunização racional, a salvação de todos. Quer dizer, vão buscar saber como levitar, mas no final das contas, vão encontrar algo muito maior, vão encontrar a transformação de suas vidas mortais em vidas eternas racionais. Mas que, alguns, por não saberem o objetivo das entrelinhas, porque ainda são iniciantes, ou ainda estão no curso primário da cultura racional, fazem confusões, por não entenderem o fundo psicológico das linhas e entrelinhas. Aí vão ler que agora todos têm com quem contar e onde se agarrar, e vão ficar satisfeitos, e vão seguir adiante, porque se sentem bem com isso, mas que a verdade é bem diferente disso, porque enquanto estivermos ligados no elétrico e magnético, navegando nesse mar do encanto, estamos todos sujeitos a tudo, porque ainda somos pensadores, sofredores e mortais. Mas nas entrelinhas dessa fala, está um grande incentivo, capaz de ajudar muitos de nós a seguirmos adiante na leitura, que vai desenvolver os nossos raciocínios. Aí mais adiante, é que o estudante vai ver que ter com quem contar e onde se agarrar é quando se ligar, quando estiver imunizado, quando estiver com a vidência racional, quando já estiver por conta da energia racional. Porque tem essa fala muito bem explicada, em muitas linhas e entrelinhas. Então tem os efeitos produzidos pelas entrelinhas, e tem as verdades que são expostas pelas entrelinhas, assim como a condução de tudo e de todos, com a colaboração das entrelinhas. Assim são as entrelinhas racionais. O racional superior diz nas linhas que, daqui a pouquinho, todos só falarão em energia racional, todos só falarão em racional, porque a natureza está desenvolvendo o raciocínio de todos. Mas que na verdade, isso se trata sim, de um pedido do mundo racional para a natureza ajudar a humanidade, é esse o sentido das entrelinhas, dessas linhas. Porque o desenvolvimento do raciocínio dos seres humanos não é feito pela natureza, é feito pela energia racional da leitura da cultura racional. Porque a natureza é elétrica e magnética, então não tem ação no desenvolvimento do raciocínio de ninguém. Mas pode muito bem conduzir todos para os livros Universo em Desencanto, facilitar o acesso de todos aos livros Universo em Desencanto, retirando todas as atrapalhações e dificuldades, que hoje ainda aí estão. Porque a natureza é a dona da deformação, a dona dos seres humanos, é o governo da humanidade pensadora e mortal, e por isso, pode também transmitir no pensamento da humanidade o interesse pelos livros Universo em Desencanto. Então ela pode fazer isso, atender os pedidos feitos pelo racional superior nas entrelinhas dessas linhas. Então tem as entrelinhas que muito claramente nos comunicam o saber racional, quando sabemos que tem isso na cultura racional. Porque quando não sabemos que tem isso, ou quando não levamos em conta esse detalhe, que faz parte do redígio do desencanto, deixamos de aprender e entender muitas coisas. Por isso tem esse breve destaque, sobre as entrelinhas do redígio do desencanto, as entrelinhas do Universo em Desencanto. Salve! Entendendo ou não entendendo. Todos estão tendo seus raciocínios desenvolvidos pela leitura dos 1000 livros, independentemente de estarem entendendo ou não o que está sendo comunicado. Pegou no livro para ler, lendo, a energia do conhecimento racional está promovendo o desenvolvimento de seu raciocínio. E isso desde o primeiro volume, que é aonde a gente não entende nada mesmo. Mas completando a leitura dos 1000 livros, entendendo ou não entendendo, prontos estão. Prontos para que, quando as coisas racionais começarem a acontecer, o raciocínio desses que se aprontaram com a leitura dos 1000 livros entrem imediatamente em função. Aí a pessoa vai dormir pensando, e vai acordar raciocinando, porque já estava com o seu raciocínio desenvolvido, só aguardando a hora das coisas racionais começarem a acontecer, para terem os seus raciocínios ligados à energia racional, e assim, passarem a raciocinar. Então, lendo, entendendo ou não entendendo, mas completando sequencialmente a leitura de todos os livros, a pessoa já está pronta para passar a raciocinar. Para ver que o desenvolvimento do raciocínio é a coisa mais simples e natural que existe.
Agora, antes das coisas racionais acontecerem, antes dos prontos passarem a funcionar racionalmente, tem a oportunidade da vidência racional, antes dessa hora das coisas racionais. Para isso tem o saber racional, para isso é exigido o correto saber racional. Todos passando a saber de forma correta e completa os assuntos que compõem a cultura racional. Esses estudantes se colocam na fila da vidência racional, ficam prontos para a vidência racional. Justifica-se assim os muitos chamados de atenção do racional superior para que todos estudemos com afinco a cultura racional, para que todos passemos a nos conhecer pelo estudo racional. Isto porque tem essa condecoração a ser dado a todos os estudantes que avançaram no saber racional antes de passarem a raciocinar. Quer dizer, todos que pelo esforço de seus próprios pensamentos adquiriram o saber racional. Passaram assim a ter o pensamento racional, dado pelo correto saber racional assimilado em si mesmo. Aí vamos amadurecer com esse saber, o amadurecimento do saber racional, e vamos ficar prontos para a hora da vidência racional, mesmo antes da grande hora racional mundial. Que isso também irá justificar as muitas falas do racional superior, quando exemplifica as ações de quem já está com o raciocínio bem desenvolvido. São muitas as modificações fantásticas descritas pelo racional superior, observadas em quem já está com o raciocínio bem desenvolvido. Aí vão ler e vão entender que ali, o racional superior está falando de quem já tem a vidência racional, antes mesmo de ter sua ligação final. Então são vários exemplos dados com essa palavra-chave, raciocínio bem desenvolvido. Que aqui e acolá, o racional superior liga essa palavra, raciocínio bem desenvolvido, à palavra, vidência racional bem desenvolvida. Então, isso que aí está, as mudanças que todos vamos fazer com a abertura de nossa vidência racional, mesmo antes de nossa imunização racional, está fartamente ilustrada nos livros racionais. E que para chegar a esse ponto de elevação racional, o estudante tem que ter o correto saber racional. Porque leu os 1000 livros e garantiu sua volta à planície racional, entendendo ou não entendendo. Mas, terminando a primeira lida, vem a relida para a conquista do correto saber racional, é o curso supremo a ser feito por todos. Porque tem essa concessão feita por MJC, a vidência racional, para todos que obtiverem o saber racional, mas o correto saber racional. Com isso, com a vidência racional, vamos minimizar em muito as dores de nossa jornada racional, porque aí vamos passar a ter com quem contar e onde nos agarrar. Todos se agarrando e contando com sua própria vidência racional. Sendo essa a meta de todos os estudantes na atualidade, todos dedicados a saberem de forma correta e completa todos os assuntos e elementos descritos na cultura racional. Porque todos querem ter a vidência racional o mais breve possível, salve!